A Web Rádio Fraternidade apresenta Vitor Hugo Menino, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Contigo, viu? E o Chico também te abraça. Agora vai. Serve a Jesus. Boa tarde a todos e a todas. O coração está errando as batidas agora, mas para mim é um presente novamente poder subir a esse lugar para que a gente possa compartilhar alguma coisa daquilo que o Mestre nos tem ensinado. E eu não poderia deixar de agradecer à Web Rádio Fraternidade, em especial ao tio Rubens, por ter oferecido novamente esse voto de confiança ao meu coração. E eu peço aos anjinhos da guarda que possam me inspirar, auxiliando-me de alguma forma a colaborar para que a gente possa refletir sobre o futuro do Espiritismo. E eu gostaria de pedir muitas vibrações de vocês, porque eu preciso bastante. Uma vez terminada uma palestra, um jovem chegou para mim e veio compartilhar uma frustração que ele tinha no coração. Ele se apresentou e falou assim: o que você poderia me orientar? O que você poderia dizer? Porque eu sinto que eu não me encontro muito bem na casa espírita que eu participo. Parece que eu preciso ser uma pessoa lá dentro que na verdade eu não sou. E eu não estou me sentindo bem ao estar lá. Porque as pessoas criam uma certa imagem, eu não estou dando conta. Na hora que ele me perguntou, eu senti um frio na barriga, porque de certa maneira seria uma responsabilidade enorme falar alguma coisa naquele instante. A dificuldade de lidar com os próprios companheiros de ideal. E ao mesmo tempo o ambiente em que o Espiritismo ele é difundido com maior profundidade, nas casas espíritas. E eu senti que alguma coisa que me acompanhava respondeu a ele da seguinte forma: olha, as pessoas, por melhores que sejam, elas em algum momento sempre vão nos decepcionar. Ainda um pouco, nós encontraremos desafios inúmeros. Mas eu posso te dar uma certeza: o Espiritismo nunca vai te decepcionar. As pessoas sim. As pessoas sim. Porque elas estão aprendendo igual eu e você.
elas têm os seus acertos, mas igualmente traz as suas fragilidades. Agora, o Espiritismo não. Ele está acima das nossas opiniões. E é uma das coisas que nós aprendemos com o querido codificador. Sobretudo nos debruçando na Obras Póstumas. Há algumas coisas que Kardec escreve que salta a genialidade do codificador e ao mesmo tempo nos permite ter a dimensão daquilo que ele esperava trabalhar, enquanto aquele que estava à frente da tarefa. Kardec vai classificar o Espiritismo como ciência da alma. Ciência da alma. E o seu intuito ao se debruçar sobre a fenomenologia espírita não era outro senão compreender as leis que regiam aquele objeto de estudo que ele havia firmado. As leis. Ele não estava preocupado com a crença, mas entendendo que da mesma forma a matéria é regida por leis, queria ele compreender quais seriam as leis que regeriam o espírito. E é por isso que quando nós observamos as obras básicas, introdutórias, como que é o Espiritismo, Allan Kardec vai trazer ali os pilares ou os princípios. Só que o curioso, quando nós pensamos no esforço kardeciano, não é de anotar mais crenças, mas é de descobrir os mecanismos que de alguma forma regulam, vão regular, mas já regulavam a humanidade desde sempre. Da mesma forma que no esforço científico o homem descobriu, depois de séculos, algumas forças da natureza e se apropriou delas, chegou um instante que era necessário revelar as leis que regeriam o espírito. É esse o esforço de Kardec. Enquanto alguém que observa para compreender o funcionamento, Kardec buscava a regularidade, porque tudo aquilo que é lei é regular. Pode acontecer, já aconteceu e vai acontecer. A regularidade. E essa regularidade, bem como essas leis, elas não se assentam sobre os espíritos nem sobre a matéria. Elas são regidas por Deus. Então o Espiritismo, de certa forma, enquanto ciência da alma, ele advém do pensamento divino, que é imutável, que permanecerá inalterável com os homens e apesar deles. Porque ele está fundamentado no planejamento que o Criador estabeleceu para a criação. E a gente pode se sentir aliviado, porque, por exemplo, a reencarnação não está na mão de nenhum espírito. Você pode ficar chateado. Você pode falar, não aguento mais nascer de novo. É alguma coisa que não está sobre as nossas mãos, e nem mesmo dos espíritos superiores. É alguma coisa que Deus pensou. Faz parte desses mecanismos que, independente de onde nós estejamos, regulamentarão a nossa existência. A gente pode viajar a trilhões de quilômetros daqui e nós encontraremos esses mesmos princípios. Por isso, tomando como base esse pensamento, de que nenhum dos princípios que Deus estabeleceu está nas mãos da criatura, nós podemos dizer com tranquilidade: o futuro do Espiritismo é o melhor que poderemos esperar. É o mais otimista e mais feliz que nós podemos esperar.
porque na obra divina, o belo e o bom, o amor e a verdade, representam as linhas gerais que orientam o cosmos. Por isso, voltando à pergunta do jovem, e ao mesmo tempo a resposta, queiramos nós ou não esses princípios divinos, a existência do espírito, imortalidade, reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, as leis divinas, os atributos da divindade, tudo isso permanecem. Só que é claro, se a gente for em Leon Denis, no invisível, nós perceberemos algo bastante consoante, semelhante a isso, porque ali o grande poeta da prosa vai nos trazer essas concepções esperançosas, porque ele vai dizer que a partir do momento que nós vamos nos vinculando a essas ideias espíritas e com o passar do tempo, nós nos sentirmos ligados aos nossos companheiros de jornada, na grande romaria eterna, ligados a todas as almas pela cadeia de atração e de amor, que a Deus se prende, a todos nos mantém na unidade da vida universal. Então, continua ele, as mesquinhas rivalidades, os odiosos preconceitos terão cessado para sempre. Todas as reformas, todas as obras de solidariedade receberão um vigoroso impulso. Acima das pequenas pátrias terrestres, veremos desdobrar-se a grande pátria comum, o céu iluminado. Observemos, Leon Denis nos falando a respeito do futuro, a perspectiva que ele lança em nosso favor, a diluição dos preconceitos, porque de tal maneira, atentos ao Espírito, na sua essência, e abstraindo as formas e manifestações, cada vez mais nos compreenderíamos melhor. Teríamos condições de não apenas nos situarmos enquanto seres encarnados na Terra, mas espíritos nessa grande peregrinação, aonde a nossa morada divina se chamaria universo, a casa do Pai. Pois bem, são essas luzes que ele procura nos lançar. Leon Denis. Mas, se a nossa, observando esse ponto, se em relação ao futuro a gente pode dizer que nós estamos muito bem, a frase dele, o futuro do Espiritismo será o que os homens dele fizerem, ela nos chama para uma atenção no tempo presente. Nos chama para uma atenção no momento do agora. E para isso, nós gostaríamos de visitar uma das mensagens mais importantes do Evangelho, que é a mensagem do Espírito Verdade. A primeira que Kardec escolhe, porque o Espírito Verdade, ele mostra a que veio, e o objetivo que ele tem frente aos corações que ingressariam na tarefa. E é interessante como ele se posiciona. Ele vinha dissipar as trevas e trazer-nos a verdade. Dois elementos centrais do trabalho do Espírito Verdade com a humanidade planetária. Trazer a verdade, porque muitos de nós apegamos-nos por demais a determinadas ilusões. E a verdade, esse grande sol, que nos traz muitas vezes uma certa frustração, ou uma certa desilusão, que ouvindo o Arthur uma vez,
Ele diz: ainda bem que a gente se desilude, porque o problema seria se de certa maneira a gente ficasse sempre iludido. Eu tenho um cachorro, ele chama Dengoso, e ele foi diagnosticado e estava com um probleminha de ansiedade. E aí o médico veterinário receitou um remedinho natural para ele comer e tudo mais. E cachorro normalmente não tem uma fácil adesão a remédio. Então, você precisa encontrar os meios e os caminhos de você dar o remédio para o animal. E a minha irmã, está formando em veterinária, estava já se preparando, cuidando de casa, porque é importante. Ela estava enrolando no patê o remedinho, porque a ilusão, para ele, o objetivo era ser agradado, era receber um mimo, mas no olhar dela, o objetivo era que, de certa forma, ele tomasse a medicação necessária para ele dar uma acalmadinha. Observemos, a ilusão é isso. É uma certa realidade que a gente pensa estar sendo atendida, quando na verdade ela guarda profundidade. Trazer-vos a verdade. E ainda dissipar as trevas. As trevas além da nossa ignorância, talvez das fragilidades e desequilíbrios que nós trazemos. Mas ele continua, depois de firmar esse propósito em relação aos corações. Ele vai dizer: como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Essa fala nos permite nos deslocar para um outro ambiente metafórico. Pensemos na escola. O que de certa forma, o que é ser o ceifeiro? Você tem um ano regular, dividido em bimestres ou trimestres, e no final você avalia o seu aproveitamento. Foi bom, não foi, como é que é? E para aqueles que não conseguiram aproveitar, existe uma coisa chamada recuperação. Você vai, de alguma maneira, trazer tudo aquilo que ao longo do tempo foi trabalhado num instante, em algumas semanas, no caso da escola. Observa a fala do Espírito Verdade, como um ceifeiro, quer dizer, a vinda do Consolador por si mesma, já representa um instante de ceifa, porque quantas coisas não aconteceram antes? Quantos equívocos humanos não perpetraram durante a Idade Média? Depois de tanta ingenuidade da nossa parte, falando do Cristo, do nome dele simplesmente, mas não dele em si, do que ele representa, a gente se equivocou. E muitos de nós chegamos talvez ao espiritismo de recuperação. E é curioso porque ele diz: reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade. E é algo que Kardec vai frisar: tudo que o Espiritismo propõe não é novo. Ele só reuniu aquilo que já tinha sido cultivado por Deus desde sempre. Porque o objetivo é dar continuidade ao projeto, não é substituir. É oferecer às pessoas a possibilidade de que ainda mais nós compreendamos o projeto divino. Que fique certo para nós os objetivos de estarmos aqui. Que Leon Denis vai nos dizer: era necessário que uma poderosa revelação viesse iluminar as inteligências, aproximar os corações, fazer convergir todas as forças vivas da alma para um mesmo objetivo, para uma mesma concepção de vida e de destino. A fala de Leon Denis ela é fundamental. Iluminar inteligências. Observemos, não é o objetivo do Espírito Verdade também? Quando ele diz
trazer a verdade, que é iluminar a inteligência, não aqui o intelecto tão somente, mas a capacidade de pensar, aproximar corações, dissipar as sombras dos preconceitos e de tudo aquilo que nos afasta uns dos outros, e fazer convergir todas as forças vivas para a alma humana nesse objetivo que é a unidade. Só que o que aconteceu? Muitos de nós tomamos bomba. E o que foi o ponto que deu errado? E que a gente precisa prestar atenção de novo. Porque se o futuro do Espiritismo, enquanto leis, ele está bem regulamentado, a nossa condição enquanto espíritos, ela está em jogo. Porque é o nosso progresso, é o nosso aperfeiçoamento, é o que nós temos feito diariamente dessa doutrina tão abençoada. É o como eu me valho dela para o meu cotidiano e para as minhas realizações de cada dia. E aí, o Espírito Verdade vai dizer: ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Qual foi o grande problema nosso? Impiedade. Impiedade. Me desculpa ficar tomando água, é porque minha boca está muito seca. É porque tem gente que se sente incomodado, então não é uma afronta. A gente, de certa maneira, se envolveu na impiedade. Algo que Lázaro vai dizer no Evangelho. Qual que é o nosso desafio atual, enquanto sociedade? Senão a indiferença moral. É um mundo em que todo mundo está visível, mas que nós temos capacidade de enxergar. Aonde as pessoas estão cada vez mais expostas, mas fica difícil perceber e ter a sutileza do outro. Aonde as dores estão cada vez mais divulgadas, mas aonde a gente percebe, na maior parte das vezes, a maior cota de insensibilidade. O nosso desafio hoje é piedade. Piedade é a capacidade de enxergar. Porque significa que você começou a ser sensível ao ambiente que te cerca. Que você não está mais só voltado para você mesmo. É um desafio. Ainda mais quando nós já estamos configurando as nossas rotinas cada vez mais automáticas e vamos engessando. Vai ficando difícil ter contato. Olho no olho. E de certa maneira, a passagem de Emaús para a gente, ela é uma ilustração perfeita daquilo que representa o norte, frente a esses desafios que a gente tem, frente a esses momentos que a gente passa. Jesus havia desencarnado, aparece a 2 discípulos que estão se deslocando de Jerusalém para Emaús. Aparece, é fenômeno, é lindo. Imagina Jesus materializado, genuiníssimo. O fenômeno era muito bom. E ele vai aproximar-se de 2 discípulos. Vai perguntar. Eles estavam um pouco cabisbaixos, meio tristes. Jesus começa um diálogo. E aí eles questionam: você não sabe o que aconteceu? Aí, o nosso mestre desencarnou. Naquele momento, Jesus começa a dar uma palestra. Filosofia pura. Começa desde Gênesis, capacidade fantástica de articulação das ideias. Não tinha alguém melhor para dar palestra.
Imagina, você pega um trechinho de viagem com Jesus, ele senta no seu banco e fala, vamos conversar? E ele começa a analisar os textos do Evangelho, imagina, miudinho com Cristo. Show de bola, né? Mas nada daquilo foi o suficiente para que ele fosse conhecido. A palestra estava muito boa, porque o coração deles ardiam. A palestra pode, de muitos de nós, agradar muita gente. E as pessoas falar, chegar, nossa, né, eu fico demais feliz de te ouvir. Mas não é o suficiente. Jesus começa a querer ir embora, os viajantes, não, fica com a gente. A companhia era boa. A companhia era muito boa. Fica mais, né? Vamos tomar um café lá em casa, comer um pão de queijo? Se fosse mineiro, os discípulos teriam sugerido. Mas proporam, né, participar da ceia. E naquele momento, Jesus adentrando a casa, no meio da alimentação, ele resolve, ao invés de pegar o pão e comer, ele resolve partir. A lição não é simplesmente dar o pão. A lição é partir. É o partir. Os olhos deles se abrem. O Cristo fora reconhecido por partir. É quando você pega o que você é e se parte, se quebra em favor daqueles que te cercam. Os testemunhos da vida muitas vezes nos chamam para que a gente possa partir. Um pedacinho de nós, do nosso coração e da nossa vivência vai ficar com o outro. Um pedacinho daquilo que a gente carrega
3 personagens do cristianismo. 3 personagens do cristianismo. Apesar de nós estarmos agora nesse terceiro momento desse trabalho divino, poderíamos nós dizermos que os problemas, eles não têm mudado. Os nossos desafios, enquanto uma comunidade que abraçou um ideal, não têm mudado. Eles podem ter modificado a forma, mas o fundo, a essência é o mesmo. E o primeiro personagem é Simão Pedro. Simão Pedro, num dos episódios memoriais do Atos dos Apóstolos, era meio-dia mais ou menos, Simão Pedro estava com fome. Mas, naquele momento, ele foi fazer uma prece. Ele foi como que para uma região mais acima, e ele resolveu fazer uma prece. Naquele momento, ele tem uma experiência do êxtase. Ele tem um encontro com o Espírito. Um lençol que guarda no seu interior um vaso aparece, contendo alguns animais. Ele estava com fome. Era uma chance. Só que tinha um problema. Naquele vasilhame tinha animais ditos puros e impuros, que para o judeu era preciso seguir à risca as tradições, as exterioridades. Então, ele está diante do negócio e ele fica parado. O Espírito diz para ele: levanta, mata e come. Uma visão espiritual, simbólica. E ele olha e fala: você vai me desculpar, mas não sei se você está vendo, se você é judeu, se você não é judeu, mas aqui tem alimento impuro. Naquele instante, o Espírito que estava comunicando fala: não torneis comum o que Deus purificou. O Simão Pedro não entende nada. O fenômeno repete 3 vezes aquele momento ali. 3 vezes. E ele não entende. Ele começa a sair do êxtase e o Espírito vem e diz, conta para ele: tem uma pessoa que vai vir te buscar agora, você vai seguir o que ela determinar para você. Você vai seguir as orientações. Simão Pedro teria uma lição que nós vamos abstrair aqui. Ele iria se encontrar com alguém que era considerado pelos judeus como, de certa forma, alguém fora do grupo, do povo escolhido. E ele falaria do Evangelho ali, num ambiente não sagrado, de certo ponto de vista. Ele estaria com os gentios. Mas a pessoa que ele iria encontrar, segundo Atos dos Apóstolos, era um coração que, de certo modo, mantinha o compromisso com o Criador e com a criatura. Porque ele orava ao Criador, procurava esse amor ao Criador, mas ele igualmente estava preocupado com as criaturas. E o Simão Pedro, à primeira vista, poderia não aceitar. O Espírito aparece naquele momento, para que ele pudesse, naquele instante, quebrar algumas fronteiras. Apacenta as minhas ovelhas. Era o compromisso, de alguma maneira, ganhando ingrediente. Ele não poderia se restringir. Mas é um grupo que pensa o espiritismo daquele jeito. O nosso compromisso com o bem, ele precisa estar acima do que as nossas opiniões, a disposição de colaborar em favor da harmonia, de darmos presença para que a colaboração aconteça, independente da forma que pensamos.
ou das fronteiras que possam existir, étnicas, de gênero, sociais, financeiras, não tem problema. O compromisso do Espírito nesse grande planejamento é o mesmo para todos. E a nossa destinação é comum. O Simão Pedro entende naquele instante. Talvez uma das lições preciosas, porque enquanto alguém que está à frente do trabalho, é preciso tomar um cuidado danado com a parcialidade, com a injustiça. E aí a gente pode pensar no jovem que às vezes chega na casa espírita e quer servir, e quer colaborar, mas nem sempre encontra pessoas que de maneira imparcial, que vão abstrair se ele tem tatuagem, se ele não tem, se ele está vestido dessa ou daquela maneira, e vai enxergar ele como um coração que veio para o trabalho. Se a gente se paralisar nos aspectos exteriores, nós vamos perder o mais importante. E essa lição de união foi tão importante para Simão Pedro, porque ele passa por um outro episódio muito difícil. Ele tinha ido visitar Paulo na igreja de Antioquia, e estava uma festa boa, porque estava todo mundo com saudade do Simão Pedro, todo mundo mesmo. E acontece um negócio ruim. Chega uma carta para o Simão Pedro, ele estava alegre com todo mundo, né, convivendo com os gentios, com os judeus, não tinha diferença nenhuma. Chegou uma cartinha, Tiago menor, deu um probleminha lá, ele não conta para ninguém o que aconteceu. Só que ele não consegue digerir o que estava na carta de maneira tranquila. E ele se afasta um pouco. Nesse momento, Paulo, que o observava, vai ficar extremamente incomodado. E numa das reuniões, ele vai levantar a mão e falar assim: olha, em nome da unificação, olha o que Paulo disse, em nome da unificação em Jesus, eu queria trazer um negócio aqui à tona. E ele vai apontar o erro de Simão Pedro. Todo mundo fica estarrecido, ninguém sabe o que fazer, porque o Paulo não parava de falar. Ele engrenou uma quinta marcha. O Barnabé começou a chorar, e o Simão Pedro ficou em silêncio. Porque no propósito da união, a nossa responsabilidade aumenta. É preciso tomar cuidado, porque para os espíritos desarticular a gente é muito fácil. É o que a gente mais sabe fazer, é desorganizar. Pede a gente para destruir os trem. Vai ser uma beleza. Um tratorão assim vai. A gente consegue desorganizar a casa espírita, dentro de casa, enfim. É uma capacidade extraordinária. Mas organizar é difícil. Simão Pedro, em silêncio, ele resolve fazer o quê? Uma prece. Antes de responder, porque era preciso que a resolução viesse do alto. Sobretudo quando nós estamos na responsabilidade de orientar e dirigir. O nosso compromisso com o alto, ele tem que estar cada vez mais afinado. Ele resolve fazer a prece. E no momento que ele faz a prece, Jesus responde: não vos deixarei órfãos. Tinha confirmado o mestre, por sinal ele se faria presente. Naquele instante ele lembra da cruz. Ninguém tinha compreendido o mestre.
Ninguém tinha conseguido acolher o Cristo no seu compromisso com o bem, de unir as almas. Jesus tinha amado a todos, e não foi fácil para ele, porque ele resolveu partir-se para entregar um pouquinho de si à humanidade, a fim de que um pouco dele permanecesse conosco e estivesse em nós. Então o que acontece? Ele entende naquele momento, não poderia ficar do lado de ninguém, porque surgiu a dúvida. A cartinha de Tiago, o Tiago ele estava de certa forma mais vinculado aos judeus, Paulo estava vinculado aos gentios. Ficar do lado de um ou de outro, porque Paulo e Tiago não se acertaram muito bem, a não ser mais para o final da trajetória deles. Eles tiveram dificuldades. O desafio da união, se às vezes ficar entre duas bombas que estão para explodir, e você tem que, com muita calma, desarmar uma por uma. Uma por uma. Naquele instante, o Simão, de maneira muito generosa, ele vai contar com esse apoio do mundo espiritual. E Emmanuel diz que, quase que caindo lágrimas, ele diz para as pessoas o seguinte: irmãos, muito tenho errado nesse mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas, submeto-vos aos vossos julgamentos e rogo a todos que submetam ao julgamento do Altíssimo. O que Pedro estava considerando enquanto acusado no meio de uma briga entre dois colegas de trabalho? Não teve acusação para ninguém, ele reconheceu a sua fragilidade, reconheceu a sua condição, deixou que as pessoas avaliassem a experiência dele, mas colocou todo mundo para pensar: estamos todos debaixo desse mesmo juízo divino, sob as mesmas linhas do aprendizado. Esse desafio de aproveitarmos melhor o Espiritismo hoje perpassa isso. Tomarmos cuidado com a impiedade que pode nos levar à precipitação, seja pelas vias da vaidade, quando achamos-nos a saber muito, ou pelas vias da relação, através da contenda e da rebeldia que estabelecemos frente uns aos outros. E nesse sentido, Simão Pedro, que depois de tantas experiências, amadureceu, ele participa de um momento desses, desafiadores, para partir o pão, para apacentar as ovelhas, porque o nosso grande compromisso, nos tempos atuais, nos conflitos que a gente vive na casa espírita, em todos os lugares, é de promovermos o campo da paz, é de construirmos essas pontes adequadas a esse sentimento de paz. E para isso, seremos convocados a abraçar de maneira mais expressiva
o bem. O bem enquanto caridade, expressão da caridade. É bonito os espíritos dizerem, né? Como que é a caridade entendida por Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Se a gente tivesse num mundo de espíritos puros, a caridade entendida por Jesus seria apenas o quê? Benevolência. Por quê? Não tem ninguém que deseja mal para o outro. É todo mundo tranquilo, convive bem, não briga, não tem discussão. Seria só o primeiro. Ninguém tem perfeição, está tudo bem. Mas eles continuam. Porque os dois últimos elementos é para a gente. Então o primeiro é, a benevolência é o anseio da vivência no bem. Você sai de si disposto a viver melhor com as pessoas que te cercam. Só que nem sempre é fácil sair de si e encontrar os outros, porque a gente vai ver imperfeições, desequilíbrios e desajustes. E por isso surge o quê? Indulgência. O que é indulgência? Senão a renovação do compromisso com o bem? Porque você vai entender, nossa, o outro tem perfeição, mas eu vou reafirmar o meu compromisso de fazer o melhor para ele. Só que você percebe que não vai bastar. Porque mesmo você tentando fazer o melhor, o outro às vezes pode te ferir. E ferir de maneira muito expressiva. É por isso que vem a última dica, perdão. Então esses dois últimos elementos são os essenciais. Para que a gente possa começar a equilibrar as pontas. Na construção dessa disposição de servir, que vai nos pedindo dia a dia, passo a passo, essa consciência. Os espíritos, de certo modo, e aí caminhamos para a gente encerrar. Os espíritos, de certo modo, eles nos falam que os maus, entre aspas, são mais audaciosos. Eles costumam fazer mais barulhos, e os bons, eles são tímidos. Não é porque, de certa forma, o mal tem mais expressividade. Porque tanto se você quiser fazer um negócio para cá ou para lá, você vai se valer das mesmas leis para realizar. As coisas, uma semente que você planta, Jesus vai dizer, a árvore se reconhece pelo fruto. Então se você fizer um negócio, aquele trem, né, não for muito bom, ele vai dar seus frutos, ele vai progredir. E também se você apostar no melhor, vai realizar. Mas o grande desafio que a gente tem em relação ao bem, é porque nem sempre a gente confia no bem. Então a gente procura os meios próprios para resolver a situação. E a gente deixa de lado aqueles mais excelentes que o Cristo nos mostrou que, de certo modo, se estendem no plano da imortalidade. Então, de certo modo, vai ficando difícil, porque confiar no bem pede em outra maneira que a gente confie em Deus, e na forma que Ele tem de gerir, porque a gente é muito precipitado, e na parábola do joio e do trigo, talvez esteja a maior lição para a gente, a respeito do futuro do Espiritismo. Uma ceifa já aconteceu quando o Espiritismo veio. Muita coisa foi limpada. Muita coisa foi limpada. Diante da nossa caminhada daqui por diante. Nós estaremos a semear. E da mesma forma que o Senhor disse, quando o Espírito, que não tinha nada que fazer, foi lá plantar uns trenzinhos diferentes, o Senhor fala o quê? Deixai que ambos cresçam. Quem falou foi o Senhor, não foram os trabalhadores, porque a sugestão deles era imediatamente querer arrancar. Olha a sabedoria de Simão Pedro, quando fica em silêncio, desarma e segue.
É preciso deixar joio e trigo crescer. Você reforça o seu compromisso. E ora em favor dos corações que te cercam, fazendo o melhor para que eles também possam cumprir. Porque a maior parte das vezes, a gente quer atacar, mas a gente não quer ajudar. A gente quer colocar lá embaixo, mas a gente não está disposto a estender a mão. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O problema de Simão nunca foi com Jesus. O problema de Simão foi com as pessoas. E por entender que ele não conseguia lidar com as pessoas, Jesus recomendou: vai lá, eu confio na sua capacidade. Você vai errar, vai se equivocar, mas vai com uma direção. Vai para partir. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.